Olá, meu nome é Flávio Lins e hoje eu vou conversar com vocês sobre transmissão em casos de acidente de trabalho. Quais são os riscos? O que é que pode fazer com que você venha contrair uma doença num acidente com exposição a material biológico, num acidente de trabalho ou num acidente comunitário? Inicialmente vamos falar sobre os riscos para o HIV. Para o HIV, quais são os materiais que podem transmitir o HIV? O sangue, principalmente o sangue. O sangue é uma grande fonte de transmissão do HIV em acidentes de trabalho. Líquidos sexuais, como o sêmen, o esperma, e fluidos vaginais também podem transmitir. Líquidos viscerosas, como líquido peritoneal, que é o líquido que envolve o intestino, líquido pleural, que é aquele líquido que envolve o pulmão, líquido pericárdico, que é o líquido que envolve o coração, o líquido amniótico, que está dentro daquela bolsa que envolve o bebê, né, quando a mulher está grávida, o líquor, que é um líquido que envolve o sistema nervoso, principalmente o cérebro e a medula espinhal, o líquido articular, né, aquele que fica lubrificando a articulação, e o leite materno também pode transmitir o HIV. O que é que não tem risco de transmissão para o HIV? O suor, a lágrima, fezes, urina, vômitos, saliva e secreções nasais, exceto se estiverem contaminadas com sangue, porque aí não vai ser essas secreções que eu falei, e sim o sangue, o principal agente. Então, esses são os pontos de preocupação com o HIV, e principalmente o sangue. Para a hepatite B, também nós temos os casos de sangue e outros líquidos contendo sangue. O leite materno também pode transmitir, líquido biliar, líquido articular, líquor, suor, fezes, secreções nasais, saliva. Esses podem transmitir, mas é mais raro. Eles não são tão bons veículos como o sangue e os líquidos sexuais. Para a hepatite B, é principalmente sangue e outros materiais contendo sangue. Pode haver transmissão materno-fetal? Sim, em todos eles pode haver transmissão materno-fetal, ou seja, a mulher que está grávida, ela pode passar isso para o bebê, tá? Então, tanto o HIV, quanto a hepatite B, quanto a hepatite C. Na hepatite B, é menor, e na hepatite C é menor ainda essa possibilidade da transmissão vertical. Da transmissão sexual, o HIV e a hepatite B são grandes, tem muito forte a transmissão sexual dessas duas doenças, tá? A hepatite C é controverso essa transmissão, já foi visto, mas é mais raro. Tipos de exposição. Então, a gente falou em quais materiais. Então, se a pessoa teve contato com esse material, com algum desses materiais que a gente falou, quer dizer que a pessoa vai pegar alguma dessas doenças? Não necessariamente. Para o HIV, principalmente, o principal em acidente de trabalho estão as exposições percutâneas, aquelas perforocortantes. Esse é o mais comum. A pessoa está trabalhando, vai aplicar uma injeção, se fura, certo? Tem uma agulha que alguém deixou abandonada em algum local, se fura. Projeção de substância em mucosas, certo? Então, você está aspirando um paciente e de repente o paciente tosse, engasga e aí vem secreção desse paciente no seu olho, principalmente se essa secreção tiver com sangue. Então, projeção dessas secreções em olhos, nariz, boca, genitália também em acidente de trabalho acontece muito, pode acontecer em caso que a pessoa está fazendo um parto. Então, no período expulsivo do trabalho de parto, a bolsa pode estourar de vez e pode haver um acidente onde a pessoa toma um banho de líquido amniótico com sangue, né? E aquilo pode bater na pele normal, você pode estar protegida com óculos, com protetor facial, mas se aquilo pega na tua roupa e vai na mucosa da genitália, tem um risco, não é, de transmissão. Por isso que tem que ter cuidado. Pele não íntegra, né, é outra possibilidade.
A pessoa teve um corte na pele antes, não foi um corte no acidente, mas muito comum uma profissional de saúde vai no hospital e tem uma projeção de sangue ali na mão dela, bate sangue. Se tiver tudo normal, na pele íntegra, não tem problema. Mas se ela fez a unha pouco antes, um dia antes, e tirou um bife lá naquela unha, né? E ficou uma certa solução de continuidade ali. Então, batendo sangue, batendo alguns desses materiais que podem transmitir, sim, tem um risco de pegar. Você está com um ferimento na pele, está com uma lesão de pele, alguns tipos de ferimento, alguns tipos de doenças de pele que alteram a pele e aquilo acaba a proteção natural da pele, pode transmitir, pode bater sangue ali e isso pode transmitir? Sim, pode transmitir também. Outra possibilidade é mordeduras humanas, tá? Em acidente de trabalho com mordedura humana? Sim, acontece. Não é tão frequente como os perfrocortantes, mas acontece. E acontece muito com profissionais que trabalham com pacientes psiquiátricos e com criança. Então, vez ou outra, um enfermeiro vai dar uma injeção numa criança, a criança crava os dentes ali, né, e morde. Então, se morde e tem sangue, mordedura com presença de sangue, há o risco de transmissão de HIV, hepatite B e hepatite C. Então, tem que ser acompanhado. Tanto a pessoa que foi mordida como a pessoa que mordeu, porque houve aí uma troca de sangue dos dois. É muito provável se pegar HIV, se pegar hepatite B, se pegar hepatite C num acidente de trabalho? Não, não é tão comum, tá? Não é uma coisa que acontece frequente. Pelo contrário, a gente pode dizer que é raro, né? Principalmente porque hoje se toma muito as devidas precauções. Então, os acidentes mais graves, que teria mais chance de acontecer alguma coisa, esses acidentes eles são devidamente acompanhados, é feita a profilaxia correta e isso cai muito o risco de que a pessoa venha pegar alguma coisa. A literatura diz que para HIV, em lesões percutâneas, o risco é de 0,3%. Em mucosas, o risco é de 0,09%. Para hepatite B, o risco, em alguns trabalhos, pode ir de 1 a 30%, não é? de hepatite B. Em alguns casos, se o paciente é positivo para o HbA1c, que é um dos marcadores da hepatite B, não é? Esse risco pode ser ainda maior. Então, sem dúvida nenhuma, o maior risco de transmissão é da hepatite B. A hepatite C, no Brasil nós não temos muitas estatísticas, mas nos Estados Unidos se acha que tem até 1,8% de chance de contrair a hepatite C. Então nós temos que estar bastante atento com esse tipo de situação. A hepatite B, apesar de ser o maior risco, e você vê, a maioria dos meus pacientes eles têm muito medo da AIDS, muito medo do HIV, mas eles não se preocupam com a hepatite B, eles não ligam muito para a hepatite B, acha que a hepatite B não se lembra disso, tá? Então tem que lembrar da hepatite B. Esse é o maior risco, mas tem vacina para a hepatite B, você pode ser vacinado contra a hepatite B e se tiver vacinado e imune, esse risco não existe mais. Algumas situações específicas que aumentam esse risco é lesão profunda, tá? Que a gente já falou um pouco antes, quanto mais profunda a lesão, maior o risco, né? Se você leva um acidente onde você tem uma furadinha muito pequena, superficial, uma coisa leve, esse risco vai ser muito pequeno de você pegar alguma coisa. Agora, se é uma lesão profunda, não, aí esse risco aumenta bastante. Existia sangue visível nesse dispositivo, o dispositivo estava com sangue visível, o risco é maior. Não, é uma agulha, uma coisa que você não viu sangue ali visível, então o risco vai ser menor. Essa agulha que você se furou, ele previamente esteve dentro de uma veia ou de uma artéria do paciente, ele foi usado no procedimento
para a coleta ou introdução de medicamentos no paciente em veia ou artéria, esse risco é maior. Se essa agulha foi intramuscular ou menos ainda subcutâneo intradérmico, esse risco já é menor. Alguns casos como paciente fonte, o paciente o qual você se acidentou, se ele tem uma doença terminal, né, se ele tem uma carga viral muito alta por uma doença terminal, ou ele não está fazendo tratamento, nada, e o uso e a carga viral dele está muito alta, o risco de apresentar, da pessoa pegar é muito maior. Né? Ao passo que, se você tem um paciente fonte, mesmo que tenha uma doença, mas que está tratando e aquela doença está controlada, o risco de você pegar alguma coisa com aquela doença vai ser muito, muito menor. Bom, é isso que a gente tinha para falar hoje. Muito obrigado e não deixe de seguir os nossos próximos vídeos, ok? Muito obrigado.